Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. O que toda professora deve saber para ensinar as crianças com deficiência intelectual? A gente vai estar trabalhando realmente coisas que são essenciais se você quer ensinar as crianças com deficiência intelectual. Tem gente que acha que ensinar a criança com deficiência intelectual é muito fácil, é muito fácil. Olha, eu posso dizer que é fácil, mas você tem que saber fazer. Não é fácil por acomodação, não é fácil porque de repente você acha que pode fazer qualquer coisa. Não, pelo contrário, a nossa responsabilidade é muito grande com a criança com deficiência intelectual. Então, hoje nós vamos conversar sobre essas coisas, tá bom? Já vamos direto ao ponto. Você precisa saber que a neurociência traz um outro olhar sobre a deficiência intelectual. Quando você escuta aquela criança é deficiente intelectual, aí a ideia que a gente tem ainda é uma ideia muito preconceituosa de que ela nunca vai aprender, que ela vai ser uma criança para sempre, sempre vai depender de um adulto para fazer as coisas, que não vai aprender a ler, que não vai aprender a escrever, que está na escola só para se socializar. Só que essa é uma ideia preconceituosa, porque a neurociência hoje, ela traz um outro olhar sobre a deficiência intelectual. E claro, não é de hoje, não é de hoje. A criança com diagnóstico de deficiência intelectual, ela sempre foi colocada de lado na escola, nas campanhas sociais, especialmente com essa possibilidade de alfabetizar essas crianças. Nunca, assim, a gente não vê, né? Não é que nunca, a gente quase não vê isso, vamos pensar assim. Só que há muito tempo já se vem defendendo essa ideia. Assim que a neurociência começou a tomar força, os estudos da psicologia do desenvolvimento, especialmente a partir dos estudos do Vygotsky e do Forsten, que eles são contemporâneos, eles viveram na mesma época, né? Então, a deficiência intelectual passou a ser vista como algo possível de ter os seus efeitos reduzidos, ou seja, a pessoa tem a deficiência intelectual que, que causa alguns comprometimentos sociais, de adaptação e cognitivos. Então, a neurociência, a partir dos estudos Vygotsky e também do Forsten, vem dizendo que esses efeitos da deficiência podem ser reduzidos. Então, você precisa saber que você pode reduzir as dificuldades reais dessa criança. Dificuldades reais. Olha, gente, a neurociência ela tem trazido tanta coisa boa que até o CID mudou. O CID não é mais o CID-10, agora é o CID-11. O CID-10 avaliava uma criança com deficiência intelectual através de testes de QI. E aí se dizia, ela tem QI abaixo de 70, QI abaixo de 50, QI... E aí dava um coeficiente de inteligência, um número. Só que agora a gente sabe que a deficiência intelectual é causada pelas funções cognitivas, que podem ser corrigidas, pela questão da adaptabilidade comunicativa dessa criança e também das questões sociais. Então, a nossa criança, antigamente, vamos pensar assim, antes de você me conhecer, pouco se falava com ela, pouco se corrigia o processo cognitivo, se dava atividades mais infantilizadas, porque a idade mental dela era de uma criança de 3 anos, de 5 anos, de 6 anos no máximo.
tampouco se fazia. Então, na verdade, não se fazia nada para melhorar a situação dessa criança com deficiência intelectual, só que a neurociência vem dizer: não, calma lá, o processo cognitivo pode ser corrigido, a fala pode ser melhorada. E conforme você for interagindo com essa criança, ela vai se sentir mais acolhida socialmente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar ambientes de interações favoráveis para esse processo de aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças que têm o diagnóstico de deficiência intelectual. E saber também que quanto mais cedo você aplicar a mediação cognitiva, mais frutíferos serão os resultados no desenvolvimento dessa criança com deficiência intelectual. O que você não pode pensar é: ah, essa criança é pequenininha, então lá vamos só brincar, né? Deficiente. Vai para a escola, não, não dá para fazer muita coisa por ela, é deficiente. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que potencializar esse processo cognitivo, essa transformação cognitiva. Ou seja, você tem nas suas mãos a possibilidade de provocar a plasticidade cerebral, ou seja, a mudança na estrutura cognitiva e no funcionamento cognitivo dessa criança. Então, hoje, literalmente hoje, especialmente se você está chegando aqui agora, pela primeira vez e não me conhece, você tem que saber que as crianças com deficiência intelectual ou com alguma dificuldade na aprendizagem, ou mesmo um transtorno, o tipo de dislexia, não, dislexia é um distúrbio, um transtorno tipo TEA, TOD, TDAH, um transtorno do desenvolvimento da coordenação, que afeta muito a alfabetização, por exemplo, ou mesmo distúrbio, dislexia, disgrafia, descalculia, tudo isso, as crianças com esse diagnóstico, elas podem aprender. Você só precisa aplicar a mediação cognitiva. Então, a neurociência, ela já provou a estrutura e funcionamento cognitivo pode ser modificado. Beleza. Como é que se faz isso na prática? Com mediação cognitiva. Então, se você quer aprender a ensinar uma criança com deficiência intelectual, você tem que aplicar a mediação cognitiva, né? Você tem que saber que para ensinar uma criança com deficiência intelectual, que aquelas atividades de repetição, memorização, que talvez você já tenha aplicado, não garantem que as crianças com deficiência intelectual vão aprender. Quer ver, ó? Atividades dessas aqui. Provavelmente a sua criança com deficiência intelectual já levou para casa, já fez em casa, já fez na sala do AE a pinturinha das letras do seu nome, ou só das vogais, ou só das consoantes, ou o nome da prof. Mude-se o enunciado, mas a tarefa é a mesma. Essa tarefa aqui não ajuda a criança com deficiência intelectual a alfabetizar, a se alfabetizar. Não dá, não consegue. Atividades desse tipo, vamos trabalhar. É o G da galinha. G da galinha. Meu Deus, na palavra galinha não tem esse som G. Ó, G de galinha. Não tem. Aí põe a criança a fazer o G na direção, cobrir pontilhado, fazer várias vezes, preencher o G da galinha. Esse tipo de atividade aqui, com certeza você já aplicou com a sua criança com deficiência intelectual. Adiantou? Se adiantou, continue. Mas provavelmente não adiantou. Então não adianta repetir. Atividades desse tipo, ó. Um lado a palavrinha, o outro lado o desenho. Aí, às vezes, até a segunda professora fala: eu vou ler ônibus. Vamos ligar no ônibus? Onde é que está o ônibus? Aí liga aqui. Osso. Vamos ligar no osso? Onde é que está? Ovo. Ovelha. Então, são aqui 5 palavrinhas. Onça. Tudo com o. Porque você está trabalhando o som do o nome do que é o, né?
Mas aqui, atividades para memorizar a palavra inteira, não funciona. Você só está estimulando o hemisfério direito do cérebro, que é responsável pelas imagens. Então, quando a sua criança vê uma imagem e uma palavra que representa essa imagem, o que que acontece? Você estimula o lado, opa, não sei se na câmera vai aparecer o contrário, mas é o lado direito do cérebro. O lado direito é responsável pelas imagens, então ela vê a palavra inteira também como uma imagem sem valor sonoro. Não dá. Essa atividade não dá. Quer ver uma outra atividade também legal, bem bonita, mas também não funciona? É juntar, né? Se dá um código, uma legenda, para formar as palavrinhas. Então, vaca, vela, cavalo, ovo. Só juntar os pedacinhos. A criança está juntando o pedacinho para formar uma palavra inteira. E ela não sabe que essa palavra inteira tem 6 sons, por exemplo, como a palavra cavalo. Ela acha que a palavra cavalo é cavalo, mas não se fala assim, cavalo. Se fala cavalo. Se fala o som, não se fala de forma silabada. Outra coisa, quantos jogos você já comprou para tentar alfabetizar a sua criança com deficiência intelectual? Jogos de alfabetização. Eu tenho vários. Eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui é bem legal, né? Só que não funciona para nossas crianças com deficiência intelectual. Pode funcionar para outras crianças. Mas para nossa criança com deficiência intelectual, olha só. Aqui, ó. Uma palavrinha rato, palavrinha copo, ó, palavrinha fada, palavrinha pia. Vamos ver outra palavrinha. Palavrinha pato, palavrinha fogo, palavrinha saci. Viram que são tudo palavrinhas pequenas com 2 sílabas? A gente chama que esse jogo aqui, ele trabalha, tenta trabalhar a alfabetização de sílaba, ó, sempre com 2 sílabas. E aí, o que a criança tem que fazer? Ela tem que achar no dado a letra correspondente. Ah, achei, é M. Agora vai lá, ela procura o O. Aí ela vai colocando. Ela vai procurando o T e vai achar um outro O também. E vai fazer. Então, isso aqui ela só está reproduzindo a palavra que está escrita. E ainda, muitas vezes, você trabalha assim, ó, M com O, mo, T com O, to, o, T com O, to, moto, é motó ou moto, né? Então, gente, assim, ó, isso para nossa criança com deficiência intelectual não funciona. Não funciona. E eu vou dizer para você, todas essas atividades que eu mostrei, elas vão estimular o lado direito do cérebro. O lado direito, ele é responsável pelas imagens, a palavra inteira. E aí, a nossa criança com deficiência intelectual, como ela tem falhas no processo cognitivo, ela não consegue transpor do lado direito para o lado esquerdo, onde ocorre a verdadeira alfabetização. As nossas crianças que não têm deficiência, elas fazem isso. Elas levam 1 ou 2 anos para levar tudo do lado direito para o lado esquerdo, para aprender que as palavras têm sons individuais. A nossa criança com deficiência intelectual, ela não consegue fazer isso. Levar de um lado para o outro, porque o ato mental tem falhas. Aí, como é que a gente faz, então? O que você tem que saber? Você tem que saber estimular diretamente o hemisfério esquerdo. Porque o hemisfério esquerdo, ele é responsável pela articulação, pronúncia e significado dos sons individuais. Então, essas atividades que eu mostrei para vocês,
elas verdadeiramente não servem para alfabetizar a criança com deficiência intelectual, e eu tenho certeza que algumas dessas atividades e até jogos você já usou com a sua criança com deficiência intelectual. Então, desculpa falar, mas você perdeu o seu tempo e a sua criança também perdeu tempo. O máximo é que a sua criança pode ter decorado a estrutura, porque de tanto que ela fez o jogo, tanto que ela já fez o jogo, né? Tanto que ela já fez o galo, tanto que ela já fez a lata, tantas vezes que ela já fez a bola. Quando ela vê essas palavras escritas em algum lugar, ela já vai ler lata, bota. Ela já vai ler, porque ela não lê som a som, ela lê a estrutura da palavra. Uma criança com deficiência intelectual, ela consegue memorizar de 30 a 50 palavras dessa forma. Aí ela fica no primeiro ano só memorizando essas palavras. Aí vai para o segundo ano, não consegue ler um textinho mínimo. Porque o textinho do segundo ano não é um textinho de sílabo, é um textinho com várias letras, né? Complexas, palavras maiores. Aí, às vezes, a mãe da criança e a professora diz, pois regrediu. Regrediu que nada, nunca aprendeu a ler. Entendeu? Agora, como é que faz? Se essa criança com deficiência intelectual ela tem falhas cognitivas, nós podemos corrigir essas falhas. E essas falhas, elas não são corrigidas por repetição ou memorização da palavra inteira. Por isso que a repetição das palavras inteiras não vão ajudar a criança a lembrar do que você ensinou no outro dia, né? Acho que você já fez isso e já viu isso. Você até já fez atividades bem simples, assim, ó, você recortou várias palavras, não, palavras não, você recortou várias imagens com A, mostrou a letra A que fica igual uma casinha, mostrou, a criança fez de arroz, fez de feijão, fez de canudinho, fez de lã o A, fez de areia com colagem, fez na caixa de areia com o dedinho, fez de giz no chão da quadra. Você ficou uma semana trabalhando a letra A. Aí chega na outra semana, você pergunta: que letra é essa? E ela não sabe. Ou me diz uma palavrinha com essa letra, e ela não sabe. Então, isso não adianta. Você tem que saber que existe um outro caminho. Um outro caminho. Olha, a repetição, quando a gente sabe fazer, ela é boa. Quando a gente acha que é só repetir a mesma coisa todos os dias, para a criança guardar na memória, eu quero dizer para vocês assim, essa ideia de que repetir uma atividade guarda na memória, por favor, coloque uma pá de cal em cima e enterre. Eu adoro isso. Sabe por quê? Porque só se guarda na memória aquilo que se aprende. Se a criança aprendeu, no outro dia ela vai lembrar. Agora, se você ensinou por repetição e no outro dia você pergunta e ela não sabe, ou seja, ela não guardou na memória, então é porque ela não aprendeu. Ou seja, a estratégia que você usou não é mais adequada. Então, se você quer verdadeiramente ensinar uma criança com deficiência intelectual, não são com essas atividades. Sabe quem é que fala isso? Que só se guarda na memória aquilo que se aprende? Ivan Esquerdo. Ele tem um livro, tem até em PDF na internet, só baixar. Sei lá, deve ter umas 200 páginas, 300 páginas, não sei.
E no livro está escrito isso. Só se guarda na memória aquilo que se aprende. Se a criança não aprendeu, é porque não foi ensinada adequadamente. Então, o que você está fazendo, o teu esforço todo não está valendo a pena. Né? Então, esse não é o caminho. Você concorda comigo que esse não é o caminho? O caminho que você está seguindo hoje não está trazendo resultados. Você tem que continuar nesse caminho? Eu não continuaria. Eu não continuaria. Você tem que saber que a neurociência, ela tem evidências científicas robustas. Sabe o que é robusta? Robusta é uma coisa forte, grande, grandiosa, robusta. Uma coisa que se vê longe, né? Então, nós temos evidências científicas robustas que as crianças com deficiência intelectual aprendem e podem atingir patamares cada vez mais elevados de aprendizagem. E se você quer acelerar essa alfabetização dessa criança com deficiência intelectual, siga as evidências científicas, chega de achismo, chega de perder tempo, chega de fazer atividades repetitivas. A maior contribuição da neurociência são as duas mudanças que vão ocorrer em você. Quando você começa a mediar uma criança, você vai conhecer o potencial dessa criança com deficiência intelectual. É a primeira mudança que vai acontecer. Você não vai ver só as falhas que ela tem, você vai ver o quê? Ele sabe isso, ele sabe aquilo outro. Como? Nunca me falou isso. Você vai ver o potencial dessa criança e algo que vai ocorrer em você, que é a mudança da sua prática pedagógica. O professor Forstein, ele afirma que o funcionamento cognitivo de uma criança com deficiência intelectual, ele pode ser significativamente modificado. E quando você modifica essa estrutura cerebral, ou seja, o modo como a criança pensa, você também se automodifica. Você também modifica o seu potencial cognitivo. Essa modificação, ela só ocorre a partir de uma interação ou uma intervenção de aprendizagem mediada. O que é a mediação, Isabel? É uma interação que eu tenho com a criança. Essa interação não é só uma conversinha. Essa interação, ela é intencional, planejada e qualificada para mudar a estrutura e funcionamento cognitivo. Então, a atividade que eu uso, o jogo que eu uso, é para isso, para mudar a estrutura cognitiva, corrigir as falhas cognitivas. Então, quando uma criança é submetida a uma mediação cognitiva, ela melhora a sua percepção sistemática, porque ela não olha só o todo, ela aprende a olhar os detalhes de uma imagem. Ela não aprende a olhar uma palavra inteira, ela aprende a olhar som a som. Então, é uma percepção sistemática. Ela melhora as suas habilidades de autorregulação. Ela aprende ou se apropria de um vocabulário mais adequado para a idade. Ela planeja as suas ações. Ela consegue decodificar emoções e relações sociais, se alfabetizar e aprender. Porque isso tudo que eu falei para você ocorre aqui, ó, dentro do cérebro. Então, se você tem que pegar uma atividade e aquela atividade ela tem que ser um pretexto.
Aí peguei uma atividade linda, 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 bem colorida, beleza. Só que a criança não vai fazer a atividade inicialmente. Ela vai pensar sobre a atividade. Primeiro. Porque aquela atividade é um pretexto para você corrigir o processo cognitivo, corrigir o pensamento dessa criança, guiar a atenção dela, exercitar a atenção dela para os pequenos detalhes que aparecem naquela atividade. Então, quando você faz esse detalhamento, tudo fica muito mais claro. A criança forma uma ideia mais clara sobre o que é para ser feito e ela faz com mais êxito. Então, quando você repete esse processo cognitivo, não é repetir atividade, é repetir o processo cognitivo mediado, detalhando, comparando, analisando. O que acontece? A estrutura cognitiva vai se modificando, ficando mais forte, melhorando, e aí a criança se revela em um potencial. E isso eu percebo, e várias pesquisas também já perceberam, que isso ocorre tanto na criança com deficiência intelectual, quanto na criança que tem o transtorno do desenvolvimento da coordenação, que, olha, está assim aqui no Brasil com esse transtorno e ninguém fala nada dele, né? Paralisia cerebral, crianças que têm deficiência intelectual, mas a origem é genética, TEA, TDAH, e outros distúrbios de aprendizagem, como dislexia, descalculia, desgrafia, desortografia. Quer ver uma coisa? Em países como Canadá, Austrália, Noruega, Chile, Bélgica, Itália, tem muitas evidências científicas robustas de que a mediação cognitiva muda a estrutura cognitiva da criança com deficiência intelectual. Então, a mediação cognitiva é o que você precisa saber para ensinar as crianças com deficiência intelectual. Esse é o caminho. Se você ficava, né, porque eu sou uma pessoa assim crente. Eu creio em algo sagrado. Então eu ficava assim, meu Deus, é impossível, não tem nada para fazer por essas crianças. Me mostra como é possível mudar a situação dessas crianças, como é possível elas aprenderem. Então, eu sempre busquei isso. Então, isso foi o que me moveu a ir em busca da mediação. Eu lembro que eu vi um jornal da universidade, e na universidade, tem um jornalzinho que saía, né? Dizia assim, dia tal vai ter uma palestra sobre mediação cognitiva, que é o que tem de melhor para ensinar uma criança com deficiência intelectual. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Tinha acabado, eu acho que tinha umas 3 semanas. Eu disse, o quê? Isso aí era na década de 80, hein, gente? Em 80, 85, 6, 7, por aí. Eu falei, o quê? Eu vou assistir. Aí foi quando eu encontrei a minha primeira professora, que não tinha dado aula para mim. Na outra semana eu já estava no grupo de estudo dela, já estava lendo tudo que tinha sobre Vygotsky, sobre Forsten, né? E foi isso ali, foi aquilo ali que me moveu. Então, tem um caminho. Então, cada vez que você fica pensando, ai meu Deus, será que não tem? Tem. Tá aí, ó, mediação cognitiva. Só que isso não é uma atividade que eu possa te dar. Assim, ó. Ó, tá aqui, ó. Pega. Não, você tem que aprender a mediar. Então, o caminho existe. Existe uma forma para ensinar as crianças com deficiência intelectual. E você tem que saber. Todas as crianças com deficiência intelectual, leve ou moderada, têm condições de ser alfabetizadas. Agora, todas as crianças com deficiência intelectual, independente da condição, né, podem melhorar as suas funções cognitivas.
mesmo que aquela criança seja uma deficiente intelectual profunda, a gente pode melhorar a autonomia, a independência, o modo como ela se comunica com você. Agora, você quer ou não quer, né? Você quer ou não quer isso? Tem que estudar. Então, diante do que a neurociência coloca, de que a criança com deficiência intelectual tem condições de aprender, e diante de que o professor Forte fala que a aprendizagem mediada é a forma de você mudar a estrutura cognitiva, então não tem mais argumentos contra. As crianças aprendem sim. Se tem gente contra essa ideia, é porque não estudou nada das evidências científicas, fica só no achismo, fica só no. Ah, né, não dá, deixa para lá. Não, não, não. Tem que estudar, tem que ler e tem que atuar. A alfabetização ela vai ocorrer para todas as crianças da mesma forma. Isso é outra coisa que você tem que aprender. Não é porque a sua criança com deficiência intelectual que ela é deficiente intelectual que ela não vai. Ah, é diferente. Ela aprende diferente. Olha, ela aprende de forma mediada, mas a localização do processo cognitivo é igual para todos, deficientes ou sem deficiência. Fica localizada no hemisfério esquerdo do cérebro, né? Então, são as mesmas áreas, eu falo, né, da caixa cerebral de letras, do Stanislas Duene. Então, ele fala disso, né? Que tem a equipe dele, que é o neurologista, neurocientista, também francês. Então, a equipe dele e eles analisaram muita coisa, gente. E descobriram que a alfabetização se dá no hemisfério esquerdo. E que aqui no Brasil a gente só estimula o lado direito, por isso que as nossas crianças têm dificuldade. Porque no hemisfério esquerdo, você estimula a criança a compreender a pronúncia, a articulação e o significado do som. Claro que para algumas crianças com deficiência intelectual, nós temos que levar em consideração algumas adaptações. Querem ver? Então, eu tenho uma criança que tem deficiência intelectual e é não verbal. Certo? Então, o que eu tenho que levar em consideração? Que adaptação? Essa criança se comunica de que forma? Pela comunicação alternativa aumentativa, então eu vou usar isso a meu favor para ela me dizer se ela está entendendo ou não o que eu estou falando. Síndrome de Down. Síndrome de Down, a minha criança tem deficiência intelectual, né? A síndrome de Down, a deficiência intelectual, uma das características da síndrome de Down, ela não consegue aprender. Então, o que a gente faz? A gente usa os articulemas impresso para ela saber que isso aqui é o porque o apoio visual é uma adequação que eu posso usar. Vamos pensar que a criança tem paralisia cerebral e não consegue pronunciar os sons adequadamente. A paralisia afetou toda a parte das cordas vocais, né? Língua, a gesticulação, a articulação da boca. Então, você vai ensinar os gestos Guberina, que são gestos específicos para essa criança compreender o ponto articulatório onde o som é produzido. O b, b, b. Então, a gente dá um suporte visual para ela entender que o U vai para fora. U. O O é como se fosse uma bola. O. E assim a gente vai trabalhando. Essas pistas ajudam a criança a compreender
o ponto articulatório onde o som é produzido. Então, ser TEA, ter deficiência intelectual, ter paralisia cerebral, isso não é um empecilho. Só vai exigir algumas adequações metodológicas para ela compreender o som, ou para ela grafar esse som, né? As ações das professoras, especialmente vocês que estão aqui me acompanhando, devem se pautar sempre assim: o que que eu posso melhorar? O que que eu posso melhorar? O que que eu posso adaptar? O que eu posso flexibilizar para melhorar o desempenho da minha criança com deficiência intelectual? Agora, uma pergunta que está aí, que vocês vão ouvir agora. Você está pronta para fazer a diferença na vida da criança com deficiência intelectual? Se você está pronta, esse é o caminho para você aprender aprender a mediar. Ah, mas eu tenho que aprender a mediar? Claro, claro. Porque tudo que você já tentou não deu certo. Ah, deu. Mas está lendo? Está interpretando? Está compreendendo? Então não deu, né? Se tivesse dado certo, você não estaria aqui. Para muitas professoras, ainda é algo impossível alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. Mas porque elas não sabem que isso é possível e nem sabem que caminho trilhar para chegar a esse resultado. Existem duas evidências científicas muito importantes, né? Que é assim, ó, nas escolas, a maioria das crianças TEA não conseguem se alfabetizar. Isso é uma evidência científica. Nós temos muitas crianças com TEA na escola que não estão conseguindo se alfabetizar. Claro, nós temos crianças TEA que se alfabetizaram até sozinhas. Chegaram na escola já sabiam ler. Beleza. Mas essa não é a realidade de todo mundo, tá? Nós temos uma parcela grande também, que é uma evidência científica, de crianças que estão hoje, esse ano, no terceiro ano, e não sabem ler. E elas não têm deficiência intelectual. Foi feita uma pesquisa em 2021, 2020, não, 2022, finalzinho de 2022, sobre o segundo ano. Metade do segundo ano não sabe ler. Mais uma evidência científica. Então, se você for procurar, existem evidências científicas que o ensino não está bem e evidências científicas do que tem que ser feito. Então, se os métodos utilizados pela escola funcionassem, as evidências científicas seriam outras. E quando você pensa em alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, dentro dessa conjuntura aí que eu apresentei, parece que fica mais longe ainda, né? Se as crianças que não têm diagnóstico não conseguem se alfabetizar, imagina uma que tem diagnóstico. Mas isso tudo ocorre por quê? Porque nós temos uma ideia de como se aprende a ler, uma ideia única, né? E que para aprender a ler precisa aprender a escrever, que só se lê de voz alta. Então, essas coisas que não têm evidências científicas está impedindo que a nossa criança realmente se alfabetize, né? Assim, ó, o que uma criança com deficiência intelectual ela precisa aprender é mapear os sons que compõem uma palavra, mapear os sons das letras que compõem uma palavra. E isso é possível ser feito. O maior ganho que uma professora pode ter é trabalhar a consciência fonêmica.
Consciência fonêmica é a capacidade que a criança tem de identificar e manipular os sons das letras individualmente. Esse é o alicerce do método fônico mediado. Né? Ele trabalha com os sons individuais que podem compor uma palavra, simples ou complexa, não importa, né? Só que isso é mediado para corrigir o processo cognitivo. Né? Mapear as palavras pelos sons das letras é o que a criança com deficiência intelectual precisa, a criança com TEA precisa. Essa estimulação sonora, ela ajuda muito a criança a pensar sobre os sons das letras e não só repetir o som da letra. Né? Então, é isso. Olha, uma coisa importante, eu já mostrei esse livro aqui também para vocês numa... tá aqui. Que é esse livro aqui, ó, Neuroanatomia Funcional. Claro, eu não quero que vocês comprem esse livro, porque esse livro aqui, ele é para neurologistas, né? Sim, ó. Entendeu? Como meu filho faz medicina e quer ser neurologista, eu tenho muito livro. E ele falou uma coisa aqui para mim, mãe, escuta essa. E aí eu fiquei lendo aqui, coloca assim, ó, as crianças típicas, desde bebê, preferem olhar para a face em vez de outros estímulos. Então, quando você chacoalha um brinquedinho, ela olha para você, não olha para o brinquedo. Na criança TEA, há uma ausência dessa preferência, levando à hipótese de falhas em um circuito específico, que medeia a atenção para estímulos sociais, como face, voz, movimento biológico, né? Estudos demonstraram, então, isso aqui, ó, estudos robustos, ok? Neurociência. Neurologia também. Estudos demonstraram que os pacientes com TEA direcionam o olhar de preferência para a boca e não para os olhos. Então, mesmo que a criança com deficiência, com TEA não te olhe, você pode repetir para ela os sons das letras, porque para a sua boca ela vai olhar. E se ela não olha para a sua boca, ela olha para essa boca aqui, ó. Tá, o resto não precisa aqui, mas é basicamente isso, é um pedacinho. Isso está na página 242 desse livro. Quem tem o livro vai lá, abre e lê nessa partezinha azul aqui, bem aqui assim, ó, no finalzinho, tá? Então, é muito importante que vocês, assim, ó, não fiquem para trás, sabe? Se atualizem, tanto na teoria quanto na prática. Porque isso é o que a gente tem de melhor para ajudar as nossas crianças com deficiência intelectual. Ingrid, é impressionante ver o potencial dos alunos. Sempre pensamos que não eram portadores de tais capacidades, apenas dificuldades. Claro, Ingrid, mas isso não é culpa sua. Assim, eu não vou botar culpados, mas é porque você não recebeu a orientação adequada, seja da faculdade que te formou, da própria escola ou de um especialista, né? Verdade, professora, hoje recebi a notícia de que a minha aluna no primeiro ano passado com deficiência intelectual está totalmente modificada, inclusive está conseguindo interagir e copiar e escrever. Elisângela, graças a Deus, viu? Você é uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. No ano passado eu tinha muita dificuldade com ela porque ela não compreendia e depois das mediações, essa estrutura cognitiva realmente sofreu alteração para melhor. Beleza? É isso aí. Vamos ver aqui. Verdade, prof. Mediação cognitiva é o caminho para uma aprendizagem com significado para as pessoas com deficiência. Estou começando a fazer o quero alcançar a mediação. Live de grande importância. Nelma, Regina, maravilhoso, muito esclarecedora. Emiliana, boa noite. Tenho um aluno com epilepsia, acho que é epilepsia e com muita dificuldade.
Olha, a epilepsia ela tem que ser controlada com medicação. Então, essa criança ela tem que ir. A epilepsia é como se fosse um curto-circuito. Imagina você a fiação da sua casa. Deu um curto-circuito, desligou, puf, e aí aquela corrente elétrica não passa mais para nenhuma tomada, certo? Então, o que tem que fazer? Essa criança, ela tem que tomar uma medicação. Se é na casa, você chama o eletricista e ele arruma aquela fuga de energia que está acontecendo lá, por isso que deu o circuito, talvez, alguma coisa assim, e aí arrumou. Como é que a gente arruma isso numa criança? Primeiro com a medicação, porque a epilepsia ela vai sempre danificando muito o processo cognitivo. Então, se ela toma medicação, ela inibe esse número de epilepsia. Inibe. Então, a gente pode estimular. Então, com a medicação certa, nesse caso, né? Aí a gente vai poder fazer a mediação cognitiva, porque aquela área lesionada, outra área pode assumir aquela função, desde que estimulada adequadamente. Agora, se ela não toma medicação, você vai estimular um lado, vai dar epilepsia, mais uma ali, mais uma ali, mais uma ali, e aí vai. Então, não temos o que fazer a não ser esperar a epilepsia passar. Tem que dar medicação. Gesanda Ramos. Ô, Isabel, posso trabalhar a consciência fonêmica com o nome dos alunos? É assim, ó. Quando você trabalha consciência fonêmica, você não trabalha com letras. Escutou? Consciência fonêmica. Não é consciência fonológica. Consciência fonêmica é som. Não tem escrita. Quando a criança tem sensibilidade sensorial de roer a unha, tem algo para fazer? Claro, né? Claro, mulher. Tem um monte de coisa que pode ser feito, que não é botar pimenta no dedo. Isso não funciona. Você pode comprar para ela um mordedor. Tem vários no mercado onde a criança encaixa. Inclusive tem luvas de borracha próprio para ela ficar mordendo a ponta da luva, que é mais, porque assim, ó, sensibilidade sensorial é uma necessidade do corpo para se autorregular diante de uma situação de ansiedade, de frustração descontrolada. Ou você atua no antecedente para não gerar, para essa criança não ficar desregulada, ou quando ela está desregulada, você então vai dar a adaptação, que é, no caso, a luva. Eu tinha um aluno já, não está mais na escola. Ele, literalmente, ele comia essa parte da mão aqui, ó. Era um calo. Sabe a sola do pé que a gente nunca limpa? Vira uma crosta. Eu limpo a minha, né? Assim. Vira uma crosta. Então, era uma crosta aqui, ó, de tanto ele morder. Então, o que a gente fez? Nós compramos essa luva. Então, na hora que ele estava ansioso, a gente dizia, calça tua luva. Ele mordia a luva. A luva aqui, ó, ela era protetora dessa área, então ela era bem dura, como se fosse um osso. Ele te mordia e não atingia a pele. Então, existe no mercado muita coisa para as crianças com sensibilidade sensorial. Vanessa, o que fazer com a criança que queixa desse esquecimento? Diz que esquece da grafia, de um numeral, de uma letra. Deve esquecer mesmo, porque assim, ó, só se guarda na memória aquilo que se aprende. Então, se ele esqueceu, é porque ele não aprendeu. Então, o modo de ensinar o número, o modo de ensinar a grafia, não foi mais adequado. Por exemplo, uma grafia ou um número, ele é um desenho
e que ele pode ter simetria. É o lado contrário, né? Simetria para as laterais, simetria para baixo, simetria para cima. Então, nós temos que trabalhar aí com esse menino só a estética, só a grafia mesmo. E com isso, você tem que trabalhar orientação espacial, né? Qual é o lado que o número fica? É para cima? É para baixo? Ele é feito de retas? É feito de curvas? Né? Assim como, meninas, a gente trabalha isso na terceira etapa do método fônico mediado, né? Que é a grafia das letras. Porque a criança tem que saber exatamente o que compõe aquela grafia. Porque a grafia, ela não é só visual, para você olhar. E tem aquela professora que coloca, vamos fazer o número 1, depois a criança vai lá e escreve o número 1 ao contrário, por simetria. Então, nós temos que trabalhar isso cognitivamente, não visualmente. Tá? Terezinha, tem um aluno TDAH, ele já lê tudo, mas não consegue copiar a letra cursiva. Posso exigir dele? Olha só, vamos pensar, vamos responder assim, ó, use o bom senso. Use o bom senso. Exigir a letra cursiva, ele já sabe ler, já sabe escrever, talvez seja só malandragem, né? Malandrinho. Posso exigir? Pode. Não, Isabel, ele tem alguma coisa a mais, porque ele não gosta muito de escrever. Aí ele pode ter sensibilidade sensorial do atrito do lápis no papel. E escrever com letra cursiva, você fica arranhando o tempo todo, né? Porque ela é contínua. Então, isso ele pode não querer fazer. Então, nós temos que ver assim, que caso é esse desse menino? Tem sensibilidade sensorial? Ou é só assim, malandrinho? Ou uma preferência? Entendeu? Aí vamos usar mais um bom senso ainda. Onde é que você usa a letra cursiva hoje? Para escrever? Onde? Ah, o vestibular. Não, o vestibular não cobra mais. Desde que você use uma letra só. Antigamente, na minha época, quando fiz vestibular, cobrava letra cursiva, agora não cobra mais. Então é isso, tem que usar o bom senso. O que. Ah, eu vou cobrar e está acabado. Aí, cada vez que você cobra, fica um auê na sala de aula. O guri grita, o guri e te xinga. E valeu a pena cobrar? Não, não vale a pena cobrar. Então, assim, use o bom senso. Use o bom senso, veja o que é possível. Vai atrapalhar muito? Não, não vai atrapalhar muito. Ó, o meu filho. Meu filho, ele fazia as letras toda errada. Toda errada, toda errada, toda errada, toda errada. E hoje, ele escreve todas as letras separadas. Desde pequeno. Hoje tem 22 anos. Ele vai fazer um rascunho ali para ele, uma coisa. Ele escreve tudo, a letra cursiva toda separada, uma da outra, uma desgrudada. Aí mete um R com caixa alta no meio, mete um outro, mistura tudo, tá ali. Mas, para quem vai ser médico, tá bom, né? Porque, às vezes, a receita do médico é só um risco, mas ele sabe escrever, sabe ler, sabe escrever. Então, isso não interferiu muito. Porque isso pode ser um gatilho, pode ser um desencadeador de um conflito, pode ser um antecedente, né? Você vai exigir, daí ele tem um comportamento, aí tem uma punição, aí não vale a pena. Você pode dar sugestão de como realizar esse trabalho cognitivamente? Quer a minha sugestão? Aprenda. Aprenda a fazer isso. Porque o trabalho é assim, ó, nosso cérebro, ele tem 28 funções cognitivas. Ele tem 28 funções cognitivas.
Com essas 28 funções cognitivas, ele faz tudo. E algumas dessas funções cognitivas, elas têm falhas. Então, na hora que a criança escuta um estímulo, ele não consegue processar. E a mediação cognitiva é te ensinar a fazer isso, a corrigir a entrada do estímulo para a criança melhorar a sua ideia e dar uma resposta correta. Isso é mediação cognitiva, precisa estudar. Não dá para dar exemplo. Dá para dar exemplo, gente? Já dei 1000 exemplos para vocês que estão atuando aí, né? Mas assim, não dá. Tem que estudar, tem que pegar o livro e estudar. Mas que tem, tem. E é bem fácil de aprender, mas tem que estudar. Porque não é aquela receita de bolo que dá para botar no papel. Porque é você que tem que fazer a partir de uma atividade. Então, o que eu vou fazer aqui? Que tipo de pergunta eu vou fazer aqui nessa atividade para mudar a estrutura cognitiva do meu aluno com deficiência intelectual? Foi isso que eu saí aqui do Brasil para ir para a Holanda aprender com o professor Forsten. Né? Boa noite. Então, para trabalhar com as crianças com deficiência intelectual, vou trabalhar as vogais, enfatizo bem o som isolado de cada uma. Não é enfatizar o som isolado de cada uma, é mediar o som isolado de cada uma. Realmente é diferente. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui comigo. Gratidão e até a próxima. Tchau, gente.